Rivais desesperados com o Vasco da Gama. Ryan até 2028. O Diniz bateu na mesa e proibiu a venda do Cria. Tem também aqui novidades sobre Cauã Barros, mais uma joia da colina histórica que hoje já rende muito para o nosso Vascão dentro de campo e pode ser também mais uma venda milionária do nosso Cruz Maltino. Tudo isso e muito mais você verá aqui e agora nesse Acorda Vascão, né, que chega para você aí na manhã desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar aqui todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos, amigo, porque a sua inscrição é fundamental para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, amigo, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando com relação ao que vem acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino, principalmente olhando para esses destaques individuais. Muito do que hoje acontece dentro do nosso Vascão passa pela chegada de jogadores nessa janela de transferências. O Vasco vive um grande momento dentro de campo, mas é importante lembrar que há 4, 5 meses atrás, o Vasco vivia um momento muito ruim. O Vasco, a gente olhava para o elenco e não tinha alternativas, não tinha nenhuma esperança de ter uma reta final de 2025 tranquila. Ou seja, se hoje a gente olha para o Vasco e acredita que teremos um final de 2025 bom, muito passa pelo técnico Fernando Diniz, mas pela forma com que o Vasco atacou o mercado da bola. Por exemplo, o sistema defensivo do nosso Vascão, que antes, muito criticado, tendo João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, hoje é um sistema defensivo seguro. O Vasco ele reencontrou, inclusive na partida dessa última quarta-feira contra o Fortaleza, dentro da Arena Castelão, o seu reequilíbrio defensivo. Carlos Cuesta voltou ao time titular e a volta do zagueiro colombiano à equipe coincidiu com a volta da consistência do sistema defensivo do nosso Vascão, que vinha sofrendo e muito com a ausência do colombiano. Sem Carlos Cuesta nos jogos contra a Vitória e também... o Vasco empatou com Vitória, ganhou do Vitória de 4-3 e perdeu para o Palmeiras 3-0. Ou seja, foram 2 jogos que o Vasco levou 6 gols, sem o Cuesta. Anteontem, quarta-feira, o Vasco venceu o Fortaleza sem levar gol. Assim como também já havia sido contra o Cruzeiro, em São Januário, na 25ª rodada. 2-0, sem levar gol. Contra o Bahia, 3-1, levando apenas um gol. Então, o Vasco da Gama com Carlos Cuesta no sistema defensivo é uma equipe defensivamente equilibrada, ajustada. E se a gente fala do Carlos Cuesta dessa forma, quem dirá do Cauã Barros? Um talismã, um jogador completamente diferenciado, um atleta responsável pelo bom desempenho do Vasco nesse momento, nessa fase da temporada de 2025. Para você ter noção, amigo vascaíno, desde que Cauã Barros estreou como titular da equipe do técnico Fernando Diniz, o Vasco da Gama não perde. São 9 partidas com Cauã Barros de titular e 9 jogos de invencibilidade.
Primeira partida do Cauã Barros foi contra o Corinthians. Ele entra no finalzinho do jogo e o Vasco ali foi derrotado. Desde então, o Cauã Barros assumiu a vaga titular. Contra o Botafogo na Copa do Brasil, ele entra no jogo de ida devido à lesão do Tietê. O clássico terminou empatado em São Januário e desde lá ele se mantém na equipe. 10 jogos. A equipe perdeu apenas para o Palmeiras nos últimos 10 jogos. E o que aconteceu contra o Palmeiras? Cauã Barros não estava no time. Então a gente olha hoje para o sistema defensivo do Vasco e começa a entender por que as coisas estão tão boas. Porque temos um Carlos Cuesta, porque temos um Robert Renan, porque temos um Cauã Barros, um jogadoraço que recentemente assinou uma renovação contratual com o Vasco da Gama até o final de 2027. Ele que volta do América Mineiro e para retornar o empresário dele colocou essa exigência na mesa. Uma renovação contratual, um reajuste salarial e luvas diluídas pelo tempo do contrato. Hoje a multa rescisória, inclusive do Cauã Barros, para uma venda é altíssima, 248 milhões de reais, 40 milhões de euros. Se algum europeu quiser o Cauã Barros, vai ter que pagar alto pelo cria. E isso que o Vasco fez com o Cauã é o que o Vasco da Gama tem por objetivo também fazer com Ryan. Hoje o Vasco da Gama senta e negocia com o cria a renovação contratual. O contrato hoje do Ryan com o Vasco vai até o final de 2026. O objetivo da diretoria Cruz Maltina é estender ainda mais o tempo desse contrato, até inclusive o final de 2028. A ideia por parte do corpo de dirigentes do nosso Cruz Maltino é que a multa rescisória do Ryan, que hoje está avaliada em 40 milhões de euros, seja aumentada e que, além disso, Ryan siga no Vasco da Gama por mais uma temporada. Isso não impede, é claro, que o Ryan ouça propostas do futebol europeu, mas isso mostra que tudo que acontecer daqui para frente na carreira do Ryan será avaliado em conjunto, inclusive principalmente com a escolha do atleta. O Ryan hoje no Vasco da Gama ele vive a sua melhor fase. Ryan hoje ele olha para o futuro e vê um futuro no Vasco. Eu não estou falando um futuro longo, eu não estou falando de passar anos aqui no nosso Cruz Maltino, mas eu estou falando de uma próxima temporada que pode valorizar ainda mais o Ryan e principalmente fazer com que ele renda ainda mais no Vasco e tenha uma opção melhor de escolha para o restante da sua carreira. Se o Ryan decide sair no Vasco da Gama, por exemplo, no início do ano, o leque de opções dele para clubes da Europa iria ser mínimo. Hoje, se o Ryan opta por sair no final da temporada, o leque de opções do Ryan talvez já seja um pouco maior. E eu não tenho dúvidas, inclusive, que se comparado ao início do ano será. Só que se o Ryan continuar com essa bola que está jogando, com esse futebol que desempenha, amigo torcedor, no final do ano que vem, o leque de opções para o Ryan fechar com um clube da Europa será gigantesco. Ele vai poder escolher aonde vai jogar. E ele vive essa expectativa, principalmente de desfrutar desse bom momento no Vasco da Gama. Ryan vive a expectativa das semifinais de Copa do Brasil e tentar automaticamente conquistar esse título com a camisa do Vasco. Ryan vive da expectativa de disputar antes de sair do Vasco uma Libertadores com a camisa do nosso Cruz Maltino na próxima temporada. E talvez o principal sonho de Ryan nesse momento no nosso Vasco da Gama, que é a possibilidade de uma convocação para a seleção brasileira. Perdão, gente. É isso que o Ryan quer. O Ryan, e falando em Ryan, eu tô aqui com a minha garrafinha do Cria, sempre acompanhada, Ryan 77. Se você quiser produtos assim como esse, link na descrição e no comentário fixado, Golcase, use o cupom gigante, que ele vai te dar uma série de descontos, amigo. Olha essa garrafa aqui, ela é linda, mantém a água gelada, assim, é absurdo, assim como as capas da Golcase, que sempre aparecem aqui no canal. Então, ó, link na descrição, use o cupom gigante. E como eu estava falando, a seleção brasileira é o grande sonho do Ryan. E o Ryan sabe que o Vasco da Gama ele dá a possibilidade para que o Ryan vista a camisa da seleção e, principalmente, chegue a uma Copa do Mundo de 2026. Teremos agora, em breve, no início do mês de novembro, mais uma convocação. E o Ryan sonha em estar presente nessa lista. E pode acontecer. E eu digo, caso o Ryan esteja presente nessa próxima lista, a possibilidade de uma permanência do Ryan, pelo menos,
até o meio do ano que vem será gigantesca. Porque o Ryan sabe que, sendo convocado, ele vai estar no radar da seleção. E para estar presente numa Copa do Mundo, permanecer no radar da seleção brasileira, ele precisa estar no Vasco da Gama. Então, a convocação hoje para o Ryan é essencial para uma permanência no nosso Vascão. Não essencial, mas seria um fator de influência ainda maior. Jogadoraço. Ryan, ele que depois do gol marcado contra a equipe do Fortaleza nessa última quarta-feira, se tornou o líder em gols do Vasco da Gama em competições nacionais, 14 gols marcados nesta temporada, superando Pablo Verratti. Verratti segue sendo o artilheiro do Brasil e do Vasco, muito pelos gols marcados no campeonato estadual. O Ryan não esteve presente nesse primeiro momento da temporada. Ryan hoje é o vice-líder em gols e participações do Vasco da Gama, inclusive na temporada de 2025. São 15 gols e uma assistência. Ryan hoje, olhando para números importantes, ao lado inclusive de Pablo Verratti, ele volta a ser para o Vasco da Gama uma peça fundamental, junto com o camisa 99 argentino. Vasco, com Ryan e Verratti, nesse momento, tem 22 gols marcados pelo Campeonato Brasileiro, essa dupla. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2011, quando o Vasco conquistou a Copa do Brasil e teve Diego Souza e Elton marcando 11 gols cada um na temporada, ou seja, 22 gols marcados. Desde 2011 que o Vasco da Gama não tinha 2 jogadores marcando mais de 10 gols em uma edição do Brasileirão. Isso aconteceu. Sinal? Não sei. Talvez sim. Sei que são marcas importantes, que mostram como hoje Ryan é uma peça fundamental e única para o nosso Vascão. E vem chamando a atenção. O Diniz segue com a ideia de não vendê-lo. E se hoje o Ryan se destaca assim, põe na conta do professor. Se liga aí só nesse relato pessoal do Diniz ao Romário, revelando o papo que teve com a diretoria sobre o Ryan assim que pisou no CT Moacir Barbosa. Vende o que quiser, campo, a trave, mas não vende o Ryan. O Ryan, por exemplo, é um que tem se destacado muito. Você tem esse pressentimento que logo, daqui a pouco ele vai embora para a Europa? Não, já era para ter ido. Quando eu cheguei aqui, eu falei que depois de 3 dias, eu falei que ele era invendável. Eu inventei um termo, vende o que quiser. Me vende todo mundo, vende as cadeiras, vende o campo, a trave, mas não vende o Ryan, porque ele era um jogador muito... que o potencial dele é imenso e ele ainda está só no começo. O Ryan tem muita coisa para aparecer ainda. Ele está se apropriando do talento. Ele é forte, né? Ele é um jogador assim, talvez ele seja, aqui no Brasil, para mim ele é o atacante mais completo que a gente tem no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Porque ele é um jogador que joga de ponta dos dois lados, ele joga de 9, ele joga de 10, ele é muito forte, ele é rápido, ele é explosivo, ele faz gol, ele é canhoto. Tudo que você imaginar de um jogador, o Ryan tem. Ele é um jogador muito diferente, ele é muito especial. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Hoje, mais do que nunca, fica nítido como o Diniz foi fundamental para o nosso Vascão. E se o Diniz foi fundamental para ver esse Ryan hoje, já, como eu trouxe aqui, poderemos ver o Ryan na seleção brasileira. E a imprensa já está começando a pedir. Felipe Melo, ex-jogador do Fluminense, hoje um dos comentaristas do Grupo Globo, botou na mesa e falou tudo sobre o Cria. Se liga só. E aí, pessoal, bom dia. Vamos lá. Queria levantar um belo debate aqui com vocês. A gente tem visto o treinador da seleção, a lenda Ancelotti, fazer alguns testes na seleção. Primeiro jogo contra a Coreia deu muito certo, contra o Japão, primeiro tempo certo, segundo tempo foi aquilo que nós vimos, em algumas infelicidades, acabaram tomando a virada. A Copa do Mundo é um momento, é um momento, quem estiver no melhor momento, eu acho que tem que ter oportunidade para poder representar a seleção brasileira. Dito isso, menino Ryan, do Vasco, tá fazendo chover, Como o Diniz falou, joga de ponta, dos dois lados, faz número 9 também, o cara tem uma potência no chute,
uma velocidade, uma estatura, faz gol de cabeça, enfim, vive uma fase incrível. Vitor Roque. O Flaco Lopes já foi convocado para a seleção da Argentina. Vitor Roque, por tudo que já está fazendo e o momento que vive, também penso eu que merece uma oportunidade na seleção. Léo Jardim, goleiro do Vasco. Ontem o cara fechou o gol. Não só ontem, mas dando como exemplo, né? Ontem o que ele fez. Fechou o gol também. Então eu queria levantar esse tema com vocês, esse debate, né? Gerar esse debate bom. O que vocês acham? Eu daria oportunidade na próxima convocação para esses 3 atletas. Eu já visto que o Brasil, o Ancelotti tem feito alguns testes. De fato, não é momento para teste. Mas esses 3 caras estão pedindo passagem. Merecem, de fato, ter uma oportunidade. E Copa é momento. E o momento deles pedem uma oportunidade. O que vocês concordam comigo? Mais algum outro atleta que vocês, de repente, pensam da mesma forma, que merecia uma chamada, merecia uma oportunidade na seleção? Tamo junto. Bom, amigo torcedor, então, como vocês viram aí, né, todos estão loucos pelo Ryan. E não poderia ser diferente. É assim, amigo, que eu fecho aqui esse Acorda Vascão na manhã dessa sexta-feira. Melhor do que isso, sinceramente, impossível. Bom, então eu fico por aqui. Se curtiu, se inscreva, ajude o nosso crescimento, curta esse vídeo, compartilhe esse canal para os seus amigos. E já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante. Então, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!